Aleluia, seja bem-vindo ao nosso Tadel, nesse modelo novo que nós estamos aqui e nós estamos aproveitando todo o tempo que nós temos para fazer a vontade de Deus, para completar a obra que Deus nos deu para fazer. E é muito importante a gente saber que nada nos para, porque nós estamos debaixo de uma bênção, de uma unção profética que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então é muito bom a gente estar no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. E essa reunião aqui é uma reunião para líderes em treinamento, para pessoas que querem crescer nessa unção de liderança. E eu tenho hoje um assunto para tratar com vocês, e o tema aqui é o conceito do assim como. A gente vai entender já já esse contexto e esse tema em João capítulo 10, versos de 11 a 14. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então Jesus está aqui nos dando o conceito maravilhoso de bom pastor. Ele veio com essa função, ele veio com essa unção, ele veio para equipar os discípulos e os seus seguidores com essa unção, a unção do bom pastor. Nós estamos vivendo um momento muito crucial, onde as pessoas estão fechadas nas suas casas, muitos estão buscando sobreviver, estão buscando de alguma forma se manter vivos e cada um então pensando em si próprio. Mas o conceito do bom pastor que Jesus nos mostra aqui é alguém que está olhando para fora, alguém que está pronto a servir, alguém que está pronto para receber essa mesma unção, esse mesmo mover e estender isso para a vida de outras pessoas e outras ovelhas. E em João 17, 18, Jesus diz, orando ao Pai, ele fala: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então aqui nós vemos esse conceito, assim como. Jesus disse ao Pai: assim como o Senhor me enviastes, eu os enviei ao mundo. Então nós entendemos aqui que todos nós que seguimos a Jesus estamos debaixo desse conceito, assim como. Jesus estabeleceu um padrão e para esse padrão ele deu uma unção. Então eu quero dizer para você, independente do seu nível de liderança, há uma unção do assim como na sua vida. E Deus quer expandir essa unção do bom pastor, o coração do bom pastor, para que nesse momento que nós estamos vivendo de crise, as pessoas que estão como ovelhas desgarradas, porque o mercenário, ele foge quando vem a crise, mas nós, como que somos bons pastores, nós vamos fazer exatamente o contrário. Nós vamos atentar para as necessidades das pessoas, as necessidades das pessoas que estão trancadas nas suas casas. Eu fico assim com o meu coração apertado, pensando em pessoas que às vezes estão sozinhas, porque muitos de nós estamos em família, né? Se você está de quarentena, por exemplo, não pode sair de casa para muita coisa, para o trabalho, mas você tem a sua família, tem um convívio familiar, mas pensa naquelas pessoas, membros da igreja, que não têm nem família, que estão sozinhos nas suas casas. Então nós não somos mercenário, o mercenário foge e pensa em si próprio, mas nós temos essa unção do assim como, e nós vamos pensar nessas pessoas e nós vamos buscar uma forma muito criativa de estender essa unção. Eu tenho assim uma convicção muito grande que depois desse período nós vamos ver pessoas se levantando com uma capacidade, uma unção, um poder que elas não sabiam que tinham. Porque nesse momento da crise, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós vamos receber dele tudo o que nós precisamos, não só para ficarmos bem, mas também para cuidarmos das pessoas que Deus coloca sobre a nossa unção, o nosso cuidado. Paulo ele diz isso, né? Cuidem de vós mesmos e do rebanho, né? Então nós temos que cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde física, mas nós temos que estender isso a outras pessoas, porque a Bíblia nos deixa muito claro que nós estamos debaixo dessa unção do assim como. Então eu quero estender um pouquinho aqui essa unção. A Bíblia fala, né, nós já sabemos disso, temos estudado a esse respeito em Efésios 4, Paulo fala sobre a unção apostólica, mas o interessante é que
Em Atos 20, 28, Paulo diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então Paulo está mostrando aqui que, independente do nível de liderança que nós temos, todo líder recebe essa unção, a unção do assim como, a unção do bom pastor, seja apóstolo, seja evangelista, seja líder de life, seja membro de igreja, seja discipulador, seja um novo convertido que acabou de chegar, ele já é inundado com essa unção do assim como. E à medida que nós começamos a exercitar, olhar para fora, olhar para as necessidades das pessoas, essa unção vai crescendo na nossa vida, porque é uma unção que vai sendo cultivada. O ofício do pastor, no grego, é a palavra poimim. Mas o ofício de pastorear, a função de pastorear é poimano. E nós vemos muito isso na Bíblia, esse conceito muitas vezes, por exemplo, em João capítulo 21, versículo 15, Jesus chegou para Simão Pedro. Logo depois da ressurreição, Simão estava em dúvida a respeito da função dele dentro do ministério de Jesus, se de fato ele valia alguma coisa, se de fato ele seria um grande líder. E aí Jesus chama Simão e faz a seguinte pergunta para ele: Simão, você me ama? E a resposta de Simão foi: sim, Senhor, o Senhor sabe que te amo. Então Jesus disse para ele: apacente os meus cordeiros. Então a palavra no grego aqui é exatamente essa, poimano, pastoreie os meus cordeiros. Então essa restauração de Pedro na função apostólica que Deus tinha para ele, que Jesus tinha para ele, a função dentro do grupo de discípulos que Jesus tinha para ele, começava com essa unção de pastorear. Então retorne e comece por essa função. Depois de Pedro ter negado Jesus, depois dele se decepcionar com ele mesmo, o primeiro passo da restauração na vida dele é ele cultivar essa unção do poimano, a unção do pastoreio. E assim ele estaria mostrando de fato o interesse pelo rebanho de Jesus, porque Jesus ele tem um rebanho sobre a terra, né? E ele precisa de pessoas que tenham esse cuidado, que tenham esse carinho com esse rebanho. E eu estive pensando agora nesse tempo que nós estamos vivendo de células online, onde as pessoas estão isoladas nos seus lugares, nas suas casas. Quantas vezes o diabo tem se aproveitado para colocar, inserir o vírus da solidão, da tristeza, do desespero, às vezes o vírus até da incredulidade, mas aí vai entrar um exército de pastores que vão exatamente curar essas pessoas através dessa unção de pastoreio. Isso nós precisamos fazer de forma muito criativa, né? Uma das formas que eu vejo que nós podemos fazer, pastorear uns aos outros. Isso não ficar só a responsabilidade sobre o líder de célula, mas nós precisamos ter essa unção entre nós de pastorear uns aos outros. A Bíblia fala muito a esse respeito, né? De suportar uns aos outros, de amar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, mas também de pastorear uns aos outros. Então uma mensagem do WhatsApp que nós mandamos, ou uma ligação que nós fazemos, usar a internet, usar a mídia social para esse ofício maravilhoso. Eu creio que Jesus está nos chamando para isso, está levantando esse exército poderoso. E eu tenho essa convicção de que se nós nos levantamos, Ele derrama essa unção. Antes de preparar essa palavra aqui, de pensar nessa palavra, eu estava procurando ouvir o coração de Jesus. E o que Jesus falou muito forte no meu coração, que Ele está pronto para repartir o coração dele conosco. Nessa característica e nessa unção de olhar para fora, de cuidar das pessoas. E nós vamos ter experiências poderosas nesse sentido. Nós vamos ter experiências de nos sentirmos úteis, de ver essa unção de Jesus fluindo através de nós, curando a vida de pessoas. Eu estou com muita expectativa de quando terminar essa quarentena, nós vamos ver tantos testemunhos, nós vamos ver os relacionamentos das pessoas sendo conectados de uma forma muito íntima, muito assim peculiar, porque pessoas que vão receber palavras de encorajamento, palavras de pastoreio, palavras proféticas de outros que às vezes elas nem esperavam e que vão trazer cura no momento certo. Então eu creio que o Espírito Santo está nos chamando para esse engajamento do pastoreio, do assim como. A gente não esperar de um líder, mas nós entrarmos na frente da batalha para fazer isso, porque Jesus está nos chamando para isso. E o Espírito Santo de Deus
que está em nós, que habita em nós, ele ativa essa unção de pastoreio, essa unção de cuidado, essa unção de realmente amar-nos uns aos outros. A Bíblia fala, Jesus diz que quando nós fizermos isso, nós temos cultivarmos esse amor e essa unidade, a Bíblia diz que o mundo vai saber que Cristo foi enviado. Uau, que responsabilidade maravilhosa e que privilégio nós temos de poder cultivar isso entre nós. E enquanto nós fazemos isso, nós vamos atrair o mundo para saber que Jesus ama. As pessoas em volta vão ver como os cristãos vão sair dessa quarentena muito melhores do que entraram, muito mais fortalecidos do que eles estavam antes, enquanto que as pessoas que não têm esse tipo de pastoreio vão sair abatidas, vão precisar muitas vezes correr para psicólogos, vão precisar ir para os médicos para receber medicamento e tudo mais, mas os cristãos vão sair super fortalecidos. Então o meu desejo é que nós possamos fazer esse pastoreio, cultivar esse pastoreio entre nós, mas também nós estendermos isso para aquelas pessoas que ainda não fazem parte desse rebanho, mas vão fazer, porque vão ver essa unção, vão ver esse carinho de uns para com os outros e vão buscar esse aprisco no nome de Jesus. Então eu quero te encorajar nesse momento agora a ativar essa unção do pastoreio, esse coração de bom pastor que já está dentro de você, porque o coração que pulsa dentro de nós é o próprio coração de Cristo, porque a palavra de Deus fala que Ele habita em nós. Então, se nós dermos vazão para isso, olharmos além de nós mesmos, nós vamos cultivar esse coração e vamos ver essa unção poderosa se espalhando sobre a terra. Ah, que coisa linda, irmãos! Eu creio que Deus está fazendo, Deus está levantando um exército poderoso. Quando o inferno se levanta para tentar nos fazer recuar, esse tiro vai sair pela culatra, essa estratégia maligna vai ser contra ele próprio, porque quanto mais o diabo se levanta, mais fortalecidos nós estamos. E no nome de Jesus eu quero declarar isso sobre a sua vida, quero declarar sobre o Life, que você pastoreia como líder, ou que você é membro, mas também tem esse coração de pastor. Nós vamos ver esse amor, esse cuidado, nós vamos sair da posição de passividade, de simplesmente estar esperando algo de alguém, mas nós vamos partir para a atividade e ativando essa unção, esse mover de Deus entre nós, nós vamos espalhar essa unção sobre a terra até que Ele venha, no nome de Jesus. Então eu quero orar agora sobre a sua vida, sobre o seu coração e declarar essa unção do bom pastor. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi uma palavra dessa sobre a unção do bom pastor, eu já era pastor, eu já tinha um rebanho, mas eu percebi naquele dia que eu não tinha esse coração com essa unção, com esse cuidado de ir até as últimas consequências pelas pessoas, de olhar nos olhos das pessoas e ver que por trás deste olhar tem uma alma, muitas vezes clamando. Às vezes as pessoas têm um sorriso aqui e parece que tudo vai bem, mas lá dentro elas estão precisando de um cuidado. Mas quando a gente recebe esse coração, e foi o que eu fiz naquele dia, o dia que eu entendi, Senhor, eu não tenho essa profundidade, mas eu falei, Senhor, eu quero receber. Eu recebi essa oração, essa ativação dentro de mim, e uma coisa muito interessante que aconteceu. Eu começo agora, até hoje isso acontece com frequência, de olhar nos olhos das pessoas e Deus começar a trazer o coração da pessoa, o sentimento da pessoa, colocar aqui dentro do meu coração, e você começa a sentir compaixão pelas pessoas, e às vezes Deus te dá palavra profética, tem acontecido isso comigo, Deus dá palavra de conhecimento, e aí você começa, às vezes com 5 minutos de contato, você entra profundo no coração das pessoas e as pessoas sabem, elas percebem quando elas estão sendo amadas. E elas percebem quando simplesmente é protocolo. Eu vi isso acontecendo na minha vida. As pessoas sentindo que elas estavam sendo amadas porque de fato elas estão sendo genuinamente amadas, não por minha causa, mas por causa do amor de Cristo que está em mim, por causa deste coração de bom pastor. Então eu quero muito que cada um de vocês, cada pessoa que está ouvindo este Tadel agora, possa ter essa experiência de ter esse coração de bom pastor, de olhar nos olhos das pessoas e sentir essa compaixão, sentir essa empatia, sentir a vontade de ajudar as pessoas. E isso é algo que não é tangível, a gente não pode pegar e palpar, mas é algo que a gente sente. Uma vez eu tive uma experiência, um momento como esse, uma pessoa que eu estava cuidando, essa pessoa me interrompeu, ela ainda não era convertida, mas ela falou para mim, cara, os seus olhos falam,
Você está dizendo com a sua boca, mas os seus olhos estão dizendo. Eu estou recebendo as palavras que você está dizendo com os seus olhos. Isso para mim foi muito edificante, porque foi algo que estava saindo de fato do meu coração, mas esse coração que eu recebi dele. Então eu quero orar agora para que cada um possa ter essa experiência, ter esse coração de bom pastor, porque o momento que nós vivemos é esse, momento onde as pessoas precisam disso. Jesus ele fala lá através de Ezequiel que as minhas ovelhas andam desgarradas e não tem pastor, mas eu quero declarar que em Barueri, em Jandira, em Itapevi, em Carapicuíba, em Osasco, essas ovelhas vão ter sim muitos pastores, muitas pessoas com essa unção. Então eu quero orar por você, gostaria que você fechasse os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração agora. Eu quero compartilhar essa unção com você, a unção que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero que você receba agora no seu coração e cultive isso. Eu garanto que você vai ter experiências poderosas que vai mudar a sua vida para sempre, no nome de Jesus. Então vamos fazer isso. Feche os teus olhos, põe a mão sobre o teu coração e recebe isso agora no nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade maravilhosa, Senhor, de mostrar que, ó Deus, a tua igreja é imparável, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para sermos treinados, para cultivar, ó Deus, o teu coração em nós e cumprirmos a obra maravilhosa que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado por fazermos parte desse exército, Pai. Muito obrigado, Senhor, por estarmos escrevendo essa história. E agora eu oro, Senhor, por cada um dos meus irmãos. E eu declaro agora, Senhor, esse coração de bom pastor, Senhor, na vida de cada um. Senhor, assim como o Senhor é, nós somos deste mundo. Assim como o Senhor ama, nós amamos também, Senhor, o próximo. Amamos também, Senhor, as ovelhinhas que o Senhor tem nos dado. Eu declaro essa unção agora atingindo cada coração. Eu declaro agora, no nome de Jesus, receba pela fé na tua vida agora este coração de bom pastor. Esta unção de pastoreio, eu declaro sobre você agora, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus! Eu sei que você está tendo uma experiência muito diferente. Nós começamos as nossas células online. Nós estamos aprendendo ainda esse novo estilo de célula, mas saiba que há uma unção de Deus sobre a nossa vida. Deus se agrada muito com o nosso esforço de congregar-nos, mesmo que nós não podemos estar presencialmente junto com os nossos irmãos, mas a unção, ela percorre qualquer canal e atinge o coração das pessoas. Então vamos continuar cultivando. Se você tiver qualquer dificuldade, procure o seu supervisor. Nós queremos auxiliar uns aos outros para que nós possamos crescer. Também traz as suas experiências que você tem tido, posta isso, coloca na sua rede social, manda pelo WhatsApp. É o momento de nós espalharmos a boa notícia, porque o mundo está sobrecarregado de má notícia, notícia de morte, de fracasso, de pandemia, mas nós somos portadores das boas novas. Então estimule os membros da sua célula a contar os testemunhos, a publicar esses testemunhos, a ligar para pessoas que não são cristãs, evangelizar essas pessoas pelo WhatsApp, os amigos de trabalho, vizinhos. Vamos usar todos os recursos que nós temos, porque a unção do Senhor está em nós e eu creio que agora é o tempo de uma grande colheita. Então, se você tiver qualquer testemunho ou mesmo dificuldade, procura ajuda, procura através do seu líder, através do seu supervisor e vamos para cima, porque essa é a hora de nós espalharmos a glória de Deus sobre a terra. O mundo está carente disso. Amo vocês e estamos juntos. Deus abençoe.